Boa tarde, alunos. Mais uma vez nós estamos aqui nessa quarentena e nesse momento eu vou estar fazendo um apanhado com vocês lá no livro de atividades com algumas questõezinhas, né, que vão se seguir da página 15 até a página 28, serve para dar uma refrisada, uma relembrada a mais, para que você faça uma boa avaliação da SPE e eu espero que vocês dêem uma aproveitada, certo? Nessa atividade aqui, plural das palavras terminadas em L, foi solicitado que as frases fossem passadas para o plural. Então, nesse caso aqui, nós temos o rapaz pratica esporte no quintal. Se é o rapaz, então no plural, os rapazes praticam esportes nos quintais. Aquele adolescente foi legal comigo. Aqueles adolescentes foram legais comigo. O turista é espanhol. Os turistas são espanhóis. O casal foi viajar para a Europa. Os casais foram viajar para a Europa. Se você não estudar, seu conhecimento será superficial. Se vocês não estudarem, seus conhecimentos serão superficiais. Levamos um cantil para o acampamento. Levamos cantis para os acampamentos. A roupa de formatura é formal. As roupas de formatura são formais. O painel divulga o dia da prova. Os painéis divulgam os dias das provas. O presente foi um anel. Os presentes foram anéis. O funil é azul. Os funis são azuis. O lençol está no varal. Os lençóis estão nos varais. Este anzol é muito bom para pescar lambari. Estes anzóis são bons para pescar lambaris. Na próxima página, comece aí falando, o capítulo 2, Criança é Criança, reportagem. Nós vimos que existe uma diferença entre reportagem e notícia. Reportagem, ela é mais aprofundada. E aí, enquanto a notícia ela é mais superficial, ela é mais imediata. Então, o texto que informa os projetos para as crianças transformarem as cidades em uma reportagem. Gênero textual que pertence à esfera jornalística. Os textos desse gênero abordam fatos e assuntos com mais profundidade. Olha aqui, ó. Do que a notícia, e geralmente apresentam fotografias, quadros informativos, dados estatísticos, citações de pessoas entrevistadas. Então, qual é a função da reportagem? Este gênero tem a função de informar o público sobre determinado assunto. Por que a reportagem é considerada um texto informativo? Porque ele traz determinados assuntos, apresenta problemas de falta de espaço para as crianças brincarem, cita como transformar ambientes. E como é possível, quem é o possível leitor desse texto? O público em geral, que lê jornal e que interessa por reportagens como essa. Mas pode ter sido publicado no jornal online Joca, por estar mais direcionado às crianças e aos adolescentes. Se a gente pegar um jornal que vai estar abordando mais temas políticos, então a gente percebe que vai ter um público determinado que vai ter esse tipo de leitura, esse tipo de reportagem como sua preferência. Não é o nosso caso, ou pode ser, né? Releia o título, a reportagem. Qual é o título? 5 projetos para as crianças transformar as cidades. Qual é o assunto principal? A participação de crianças em projetos de urbanização.
Quando o fato teve início? Começou em 2013. Onde o fato aconteceu? Em São Paulo, mas atualmente projetos desse tipo acontecem em muitos lugares do mundo. A respeito de quem se fala? Quem são as pessoas, né? Das crianças, pois a ideia de urbanizar, levando em consideração os espaços para elas brincarem. Então, a reportagem em si, ela vai ter um cunho mais aprofundado, né? Dando continuidade, nós vamos agora para as palavras acentuadas, acentuação das proparoxítonas. Nós temos características específicas das proparoxítonas. Elas devem ter no mínimo 3 sílabas e toda terceira sílaba de trás para frente deve ter a presença do acento. Então, isso é um indicativo muito importante. Se observarmos aqui, ó, máscara, Úrsula, Mônica e ônibus, nós vamos ter as palavras de 3 sílabas e que a terceira de trás para frente vai estar acentuada. Complete a tabela com a classificação de acordo com a sílaba tônica. Como foi feita essa divisão? De acordo com a posição da sílaba tônica. Qual é a regra de acentuação das proparoxítonas? Todas devem ser o quê? Acentuadas. E aí nós temos esse material que você vai já ter descartado, tirado lá do material de apoio para você colocar aqui as oxítonas. Veloz, batom, robô, guaraná. Todas, a última sílaba é a sílaba forte, ó. Loz, tom, robô, guaraná. As paroxítonas, júri, tórax, glúten e ímpar. E as proparoxítonas são essas aqui, ok? A notícia, nós falamos um pouco sobre a reportagem, agora nós vamos falar da notícia. A notícia, ela apresenta um título principal, revela um fato a ser informado e pode ou não ter um título auxiliar, né, que sintetiza o assunto abordado. Espetáculo encerra a trilogia sobre amor para crianças. Então, esse é o textinho que foi abordado. E aqui vem, sobre a notícia lida, escreva. Qual é o título principal? Espetáculo encerra a trilogia sobre o amor para crianças. O título auxiliar é a linha fina, aquela que vem em seguida, logo abaixo. Vamos comprar um poeta. Vamos comprar um poeta. Estreia no sábado 23 no CCBB. Toda notícia tem um lead, em geral, o primeiro parágrafo do texto como a informação principal do fato em questão. Qual é o fato? Qual é o fato aqui? Estreia do espetáculo para crianças. Quem? A peça Vamos Comprar um Poeta. Quando? 23 de março de 2019. Onde? No Centro Cultural Banco do Brasil. Como é que isso vai acontecer? Narra, né? A peça narra o que acontece com uma família após a chegada do poeta. Por quê? As crianças aprendem a dar valor em coisas simples, como observar as borboletas e dar abraços, ok? Concordância verbal. Então, aqui nós temos alguns verbos, se vocês observarem, ó, tá em negrito. E aí vem, escreva ao lado dos verbos a que palavras elas estão se referindo no trecho. Criou. Quem foi que criou? A prefeitura da cidade argentina. Tem. Elas. Elaboram esses conselhos. Sugeriram. As crianças conselheiras. Conseguiram. Eles. A que conclusão você chegou? O verbo, ele concorda com a palavra a que se refere, tá vendo? Se você observar aqui, ó, eles conseguiram. Quem foi que conseguiram? Eles. Então, ele vai, se fosse ele, não seria conseguiram, seria conseguia ou conseguiria, né? Mas aí é mais de uma pessoa. Crie frases para os verbos, deixando evidente quem pratica as ações.
gostaram. Essas duas são pessoais, aí você pode fazer a sua colocação. Em seguida, já na parte 3, no capítulo 3, nós vamos abordar uma crônica. Medo é o maior barato. Crônica, nós já falamos aí anteriormente, aqui tem uma crônica de Fernando Bonassi, que também já foi estudada anteriormente, comentado pela Positivo On, e que a crônica é um texto curto, pode ou não ter um certo humor, e traz alguma coisa assim que chama a atenção do leitor, trazendo uma moral, trazendo um humor, é algo gostoso de ler. A crônica Medo é o maior barato, tem o objetivo de quê? De entreter o leitor. A maioria das crônicas tem esse objetivo, ok? Você acha que o autor da crônica utiliza linguagem que aproxima do leitor? Todo cronista, ele tem que ter essa arte, ele tem que usar essa arte. Por quê? Porque é o que vai garantir que o leitor dele leia o início da história, o meio e o fim. Então, ele tem que aproximar. Se ele utilizar uma linguagem muito rebuscada, muito filosófica, ele não vai conseguir esse leitor, porque o leitor ele tem interesse de ler algo que seja para ele, além de prazeroso, que seja rápido também. Entendeu? Então, ele vai ler o início, o meio e o fim da história e vai se divertir com aquele texto. Assinale o X nos meios de comunicação em que é possível ler uma crônica, jornal, revista, livros, internet, muito raramente em cartazes. Livros, eu já falei com vocês, raramente vai ter um livro com uma crônica. Nós teremos livros com diversas crônicas, ok? Nessa crônica, utiliza-se um tom de conversa, um bate-papo informal. A emoção que fascina o autor é o quê? O medo. Transcreva o trecho que justifica que ter medo é bom. Então, imagine só se a gente não tivesse um pouco de medo de atravessar a rua e fosse atravessando sem olhar, uma hora ia acabar quebrando a bunda. Ou não é? Então, ele valoriza a questão do medo, porque o medo ele é importante, né? Se a gente for analisar, já imaginou se a gente não tivesse medo nenhum, enxergasse um escorpião e fosse lá e pisasse em cima? Então, o que nos faz, de uma certa forma, ser protegidos é o medo, é esse temor importante, ok? Nós vamos agora falar um pouquinho sobre tempo verbal. Mas o mais legal do medo é que ele pode ser divertido. Você nunca ficou ouvindo histórias que dão medo? Meu tio Antônio é super bom em contar histórias assim. Aí aqui tem duas perguntinhas pessoais. E aqui nós vamos observar os verbos. Essas palavrinhas em negritas são todas verbos. E que nós temos, os verbos destacados estão, ó, aconteceu, acredito, teve, vai, ficou, acho, presente e passado. Ele disse que era bom, bem de noite, que estava posto procurando um boi que tinha sumido. Então, os verbos estão no singular. Ó, a resposta correta é a segunda alternativa. A alternativa em que fala que os verbos estão no singular. Nessa página você vai utilizar o material de apoio, certo? Escreva uma história relacionada a essa imagem. Para isso, você pode usar alguns dos verbos no futuro indicados a seguir. Então, aqui tem um espaço, continua material de apoio. Olha, isso aqui é material pessoal para vocês, ok? Então, até a próxima aula. Um forte abraço, certo? Olá, meninos, boa tarde de novo, dando continuidade aí à nossa aulinha. Agora nós só vamos fazer mais um apanhado breve aqui do conteúdo, tipos de narrador. E o narrador é aquele que conta a história, que narra os acontecimentos.
Existem outros tipos, mas os principais são narrador-personagem e o narrador-observador. O personagem é aquele que está em primeira pessoa, ele faz parte da história. E o observador é aquele que conta a história de fora dela. Na outra aula, eu comentei com vocês na correção do livro didático, ainda dei o meu exemplo de eu estar participando da história ou eu estar fora da história. Eu não acredito em quem diz que nunca teve medo. Eu acho que medo é importante, porque ajuda a tomar cuidado e tudo. Nessa crônica, o narrador faz um relato de uma situação que lhe causou medo. Do que se trata esse relato? Trata-se de uma história que seu tio lhe contou. Que tipo de narrador essa crônica apresenta? Um narrador que personagem, ele faz parte da história. Como foi possível identificar quem conta a história na crônica lida? O narrador é também um personagem, pois ele se inclui nas ações da história, ao utilizar verbo na primeira pessoa. Eu não acredito em quem diz que nunca teve medo. Ao eu, reescreva o trecho citado como se tivesse escrito por um narrador observador. Então, ao invés de eu, ele colocou ele. Ele não acredita em quem diz que nunca teve medo. Ele acha que medo é importante porque ajuda a tomar cuidado e tudo. Em sua opinião, modo de contar história, né? Aqui é uma opinião sua. E agora, quase concluindo já, vamos ver os verbos terminados em an e ão. A terminação am, an, indica passado. Por exemplo, ontem os alunos aprenderam sobre os direitos e deveres do cidadão. Então, já aconteceu, ontem aprenderam, né, com M no final. Já com o ão, indica futuro. Amanhã eles aprenderão novas regras de convivência. Complete a frase conjugando os verbos conforme as indicações. Vocês, no verbo andar, no futuro, andarão. Vocês, no passado, andaram. Elas, no passado, voltaram. Elas, no futuro, voltarão. Ayrton e Edson, já no passado, correram. Ayrton e Edson correrão. No futuro, vovó e vovô se reuniram. No passado, reunirão. No futuro, passado, futuro. Passado, futuro. Então, aqui fica a dica de que as palavras, os verbos terminados em AM vão estar representando o passado e os terminados em A ou tio representam o futuro. Então, aqui fica mais um apanhadinho, faça a correção e boa avaliação no dia de amanhã. Um abraço.